Mas Deus entregou o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tema dessa palavra é: as pessoas valem mais do que as coisas. Amém? Fala para quem está do teu lado aí, olha para o olho dessa pessoa que está do teu lado e fala: olha só, você vale muito mais de que qualquer outra coisa. Amém? Se você não disse ainda que ama quem está do teu lado, tira esse momento para dizer: eu te amo em nome de Jesus. Daqui a pouco, quando terminar o culto, vai lá, abraça, expressa o teu carinho, o teu amor, porque se a gente não fizer isso agora, depois que morre já era, não tem mais o que fazer. Então entenda bem, quando a gente fala que que Deus deu o seu único Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus ali está apresentando o que ele tem de melhor. Né? Ele está apresentando aquilo que mais tinha valor para ele, porque ele entendeu que a humanidade é importante. A humanidade ela tem o mesmo grau de importância para Deus de que tudo aquilo que foi feito por ele. Tudo aquilo que foi feito por ele não tem o grau de importância que tem na humanidade. Foi por isso que Deus, ele deu o seu Filho por nós, não pelos animais ou aquilo que ele já tinha feito. Ele deu Jesus Cristo, não foi pelo mar, não foi pelo oceano, não foi pela terra, não foi pela natureza, não foi pelos animais, não. Ele deu o seu Filho unigênito por causa de mim e por causa de você. Você está entendendo isso? Então isso é para você entender como nós temos importância. Agora entenda, a mesma importância que nós temos para Deus é a importância que Ele quer que nós tenhamos pelas pessoas. Aí complica, né? Porque quando a gente fala assim, olha, Deus ele me ama, e Ele deu o seu Filho unigênito para cada um de nós, abaixa um pouquinho o som aí, e Deus ele deu o seu Filho unigênito por amor a nós, nosso peito incha, né? Logo dá um sorrisão, a gente fica feliz, a gente fala assim, poxa, paizão, meu paizinho, meu Deus, deu Jesus, seu Filho, por amor à minha vida. Mas aí ele olha para cada um de nós e fala assim, olha, presta atenção, eu também quero que você tenha pelas pessoas o mesmo amor que eu tenho por você. É claro que para nós é muito difícil, pelas nossas imperfeições humanas, pela nossa humanidade, é difícil a gente olhar para aquele que nos fez mal, para aquele que nos aborreceu, para aquele que nos traiu, para aqueles que nos deu algum prejuízo e a gente falar que ama ele. Mas o Evangelho é isso. O Evangelho não é o templo. Eu coloquei até um post do meu status hoje. Eu nem separei mensagem. Eu não fiz sermão, não fiz esboço, não fiz nada. Eu estou falando para você aquilo que eu senti no meu coração em Deus. Então eu coloquei no meu status hoje que é preciso que a gente venha eclodir em nosso coração o reino de Deus, para que a nossa visão seja uma visão de reino, não uma visão baseada, estruturada em igreja de 4 paredes, em templos ou em teologia, que a gente perde um tempo danado discutindo teologia, e também pelos atos místicos que acontecem hoje em muitas igrejas. Então hoje, entenda bem, o Senhor quer que a gente olhe para as pessoas com o mesmo amor que Ele olhou para cada um de nós. Um amor de olhar para um mendigo, amor de olhar para um traficante, amor de olhar para uma pessoa que está com a vida completamente destruída, e nós queremos ser canais para que essas pessoas sejam alcançadas. Mas isso, pela nossa humanidade, é extremamente difícil e muitas vezes é impossível. É por isso que há a necessidade de nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, porque somente cheio do Espírito Santo de Deus é que a gente consegue ter um olhar dessa forma
para o próximo. Você está entendendo? Se a gente não tiver cheio do Espírito Santo, a gente vai permitir que o nosso lado humano, natural, ele fale mais alto. E aí, como então se encher do Espírito de Deus? Tendo uma vida de busca e de comunhão, oração, jejum, leitura da palavra, relacionamento com Deus. Orar é um momento de busca, de oração, de se relacionar mesmo com Deus, de sentir a presença de Deus. Se você gosta de pular, você pula, você grita, você chora, você se ajoelha, você entra no quarto, ou você fazendo comida, lavando roupa, mas você precisa buscar intensamente essa vida com Deus. Então eu falo sempre, se tem uma pregação que você gosta, se tem um louvor que você gosta, alimente o teu espírito com aquilo que vem do alto, tudo que é justo, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, nisso pensai, ou seja, renovação do nosso entendimento com as coisas de Deus, porque se a gente se encher daquilo que o mundo tem para nos oferecer, a nossa alma ela vai ser alimentada muito mais do que o nosso espírito. Então dentro de nós pode ter dois leões, um leão que é a alma e outro leão que é o espírito. Se o leão da alma ele for mais alimentado do que o leão do espírito, a alma com certeza vai fazer a gente pecar, porque a alma é a nossa parte fraca do corpo. A alma é que faz a gente ter desejo, a alma é que faz a gente ter pensamentos, a alma é aquela parte fraca que precisa ser mortificada. Por isso que Jesus falou que o jejum, ele mortifica a alma e a carne, a alma, e eleva o espírito. A alma e a carne é a mesma coisa, e o espírito é aquele que é aliançado em Deus. Então, para que o nosso espírito seja forte, a nossa alma, a nossa carne, ela tem que ser mortificada em nome de Jesus. Você está compreendendo isso? Então, somente dessa forma é que a gente vai conseguir olhar para as pessoas e entender que as pessoas, ela vale mais do que as coisas. Jesus ele deixou isso muito claro para cada um de nós. A todo momento Jesus olha para a prostituta que ia ser apedrejada, olha para aqueles que iam apedrejar e fala assim, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus ali estava olhando para a pessoa. Jesus ali estava dizendo, ali tem uma pessoa. Oh, aleluia! Olha que coisa linda. Deus olha para Nínive e vê um povo perverso, um povo perigoso, um povo idólatra, um povo prostituto, um povo que tinha se perdido completamente. E aí Deus manda Jonas, o profeta Jonas, ir lá e dizer ao povo que Nínive ia ser destruída, mas o povo se arrependeu, o povo clamou, o povo jejuou, o povo se humilhou, o povo reconheceu que só Deus é Deus. Você está entendendo isso? Eu estou aqui, que alegria de Deus na minha vida. O povo, ele se libertou. E aí Deus olha para aquilo, recebe aquele clamor, aquela oração, aquele jejum, como cheiro agradável em sua narina. E aí ele fala para o profeta Jonas, olha só, eu não vou mais destruir. Jonas se aborrece, porque Jonas estava dando mais valor à sua vaidade como profeta, que disse que ia acontecer, tinha que acontecer. Jonas estava dando mais valor a uma coisa natural do que as pessoas, enquanto Deus ele estava olhando para as pessoas e dizendo, olha, as pessoas têm muito mais valor, se elas se arrependeram, se elas me buscaram de todo o coração e se arrependeram dos seus pecados, eu não vou mais destruir. E foi isso que Deus fez. Então, a todo momento a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, as pessoas valem muito mais do que as coisas. Então, entenda bem isso em nome de Jesus. É preciso que você olhe para si mesmo e você goste de si. Que você goste de você, que você se valorize em Deus. Porque Deus, ele olha para mim, para você e fala assim, olha,
Você vale muito e você é muito especial. Então o Senhor, quando ele vê que o teu filho, ele está deixando esses conceitos que são princípios, o Espírito Santo de Deus, ele se entristece conosco. Mas eu quero que você hoje, em nome de Jesus, de repente você não está tendo ainda uma visão de reino, sua visão de repente estava mais fechada a quatro paredes, a uma liturgia, a uma estrutura eclesiástica. De repente você está mais fechado, olhando para dentro da igreja. E eu quero te convidar hoje a você olhar para fora da igreja. Eu quero convidar você hoje a ser uma Bíblia. Eu quero convidar você a ir para fora da igreja e você permitir que as pessoas te vejam e vejam como você foi mudado. Então, em nome de Jesus, abre a sua boca para evangelizar, porque as pessoas valem muito para Deus. Abre a sua boca para poder proferir o nome de Deus, aí onde você mora, onde você trabalha, no teu meio social. Abre a tua boca e não fica com aquele egoísmo de olhar para o próprio umbigo e dizer: Jesus é meu, Deus é meu, eu descobri o bilhete da Mega Sena. Não, divide esse ouro que você descobriu, divide essa felicidade na tua alma, no teu espírito, que você descobriu aí, multiplica essa visão, anuncia Jesus para as pessoas. Não vamos ficar só parados dentro de uma igreja e cultinho disso, e culto daquilo, ai, mas não sei o que, e fufurice para cá, e fufurice para cá. Não! O evangelho, ele é de batalhas, é de guerra. O evangelho é para poder chegar no traficante e botar a mão na cabeça dele e falar assim: ó, você vai ser liberto em nome de Jesus. Estava lá no evento dos homens, o apóstolo Fabiano Bezerra conversando com a gente informal quem ele era e quem é hoje. E aí o Rogério também, né, conheceu o apóstolo, o Fabiano Bezerra, quando ele era alguma coisa que Deus não gostava. E aí hoje vê o homem como um apóstolo lá, pregando, viajando, ministrando a palavra, ganhando vidas. Então isso é o evangelho. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, não importa que você um dia levantou a tua mão, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Senhor entrou, mudou a tua história, mudou a tua vida, mudou teus pensamentos, mudou teu coração, te deu uma nova identidade, colocou o anel no teu dedo, te chamou de filho e disse: tu és amado e querido meu. Amém? É isso que importa. Então a partir de agora é vida nova. É olhar, é claro que nós não devemos se assentar à roda dos encarnecedores. Que roda é essa? É que eu não posso chegar perto de gente que não é crente? Não, é que eu não posso me contaminar com ela. É que eu não posso viver a vida que ela quer que eu viva. Pelo contrário, nós somos sal, então a gente entra para dar gosto. Nós somos luz, então a gente entra no meio das trevas para dar luz e não para virar um café com leite. O café com leite, o crente café com leite é aquele crente que ele fica se mesclando com o pecado e com as coisas erradas. Então quando ele está no meio de mundano, ele fica em cima do muro. Quando ele está no meio de crente, aí é fervoroso. E não é isso. Você vai ser crente aonde quer que você esteja. Você vai ser um salvo por Jesus aonde quer que você esteja. Você vai ser um canal de Deus aonde quer que você esteja. Por isso que é tão importante você estar cheio do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus conduza o que você vai falar. Pastor, mas eu não sei o que eu vou falar. Não se preocupa não, não acerta, o Senhor bota na tua boca. Eita! Não se preocupa não, na hora certa Ele tira a tua timidez, Ele tira a sua vergonha, Ele tira o que for que vem impedir a obra dEle. Tá pensando que eu sou esse cara, que eu era esse cara que eu sou hoje? Eu era grosso, ignorante, estúpido, mal amado, mais o que? Endemoniado, não falava com ninguém, era uma pessoa completamente aborrecida comigo mesmo, com tudo. Depois que eu aceitei Jesus,
mudou, mas eu ainda continuei com muita mazela, depois eu me contaminei mais ainda, depois eu me estraguei mais ainda, depois eu me apodreci completamente. Mas aí tem uma hora que eu fico como Davi, olhei para os céus e disse: olha, eu não quero mais ver isso. Então, Senhor, me lava, me limpa, me renova, me restaura. Fala de novo que eu sou um pecador, nasci em pecado, fui concebido em pecado, vivi em pecado, mas eu quero ser livre para a glória de Deus. E Davi, no Salmo 51, ele ora de tal forma que a mão de Deus ele entra e restaura aquele homem de tal forma que ele morre como um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero que você entenda bem isso, em nome de Jesus. As pessoas valem mais do que as coisas, e nós precisamos adotar essa visão espiritual. Nós precisamos sair das quatro paredes e evangelizar. Nós precisamos olhar para aquele que está à nossa volta e nos incomodar. Não pode ser mais uma coisa normal. A gente vê o erro e achar que é normal. Não, nós temos que ver o erro e ser um canal de Deus para que aquele erro seja mudado. Nós não podemos mais ver crianças dando continuidade a um legado destrutivo que foi absolvido da mãe, do pai, de parentes próximos, e essa criança hoje ela está sendo constituída pelo meio que ela vive e ela já está indo se perdendo. A gente tem que ser um agente de Deus a chegar nessa criança, botar a mão, orar, ensinar, ajudar essa criança a ser alguém que o Senhor a chamou para ser, em nome de Jesus. Quando eu falo que as pessoas elas valem mais do que as coisas, eu estou falando que nós somos tão importantes para Deus, mas tão importante, que nem os anjos têm a responsabilidade que nós temos. A responsabilidade de evangelizar, de encher a igreja, de alcançar vidas é nossa. Você não vê anjo por aí evangelizando. Não, não tem anjo evangelizando não, minha chapa. Não tem anjo andando pelo meio da rua, não. Quem anda pelo meio da rua somos nós. Quem evangeliza, quem tem que evangelizar somos nós. Quem tem que encher a igreja somos nós, através da nossa vida, com o ministério evangelístico na nossa vida. Pastor, que ministério é esse? É um ministério que através da nossa vida, prodígios e milagres vai acontecer. E as pessoas vão olhar e vai dizer, caramba, aquela pessoa mudou. Se aquela pessoa mudou, eu também posso mudar. E aí essa pessoa vai vir até a gente. E é preciso que a gente esteja preparado para poder dar uma palavra para ela. Pastor, que preparação é essa? O senhor acabou de falar que o que eu não sei o senhor vai me explicar. Preparado espiritualmente, conectado, com uma vida no altar, com uma vida cheia de Deus, porque o Senhor, Ele quando olha para a gente e vê a gente cheio de Deus, nós somos uma bomba. E eu quero profetizar na sua vida que você venha a ser essa bomba na sua casa, na sua família, no teu emprego, no teu bairro, na tua rua, que você seja um agente influenciador dos céus, que você, em nome de Jesus, seja alguém que vai ser um canal de Deus aí nesse lugar, para que em nome de Jesus um legado novo seja deixado nessa região, nessa família e nessa terra, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho dificuldade de isso, de fazer aquilo. Meu amigo, minha amiga, evangeliza pela internet, evangeliza pelo Facebook, evangeliza pelo Instagram, evangeliza pelo TikTok, evangeliza de qualquer forma, mas usa a tua boca como boca profética em nome de Jesus. O que nós temos hoje é um tesouro. Tem pessoas que estão aí cheio de dinheiro, cheio de conforto, mas estão desesperadas, porque a alma está aflita e o espírito delas está zigue-zagueando como cego num campo de batalha, não sabe para onde vai, não sabe o que faz, a mente está turbada, o coração está desesperado, taquicardia para um lado, sudorese para o outro, ou seja, vivendo uma vida de terror
vendo vulto dentro de casa, vendo vozes dentro de casa, panela voando para um lado para o outro, brigando, prostituição, um inferno a vida. Mas quando sai um carrão bonito, uma casa bonita, uma conta bancária rechonchuda, é pecado ter isso? Não, muito pelo contrário, é bom. Mas é bom quando nós temos Deus para administrar tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Quando nós permitimos que a nossa vida seja administrada e gerenciada por Deus, o que nós temos fica sempre em segundo lugar, porque as pessoas vão valer muito mais do que aquilo que a gente tem. Sabe como que a gente vê isso? Quando você tem um carro, independente do carro estar limpo ou não, você dá carona. Sabe quanto você vê isso? Quando você tem pouco, mas independente do que você tem, quando você sabe que alguém precisa, você de alguma forma estende a mão para aquela pessoa. Ou seja, a coisa está valendo muito menos do que as pessoas. Aí você está no caminho certo. A psicologia diz que não existe certo ou não existe errado, mas a Bíblia diz, como o nosso manual de fé, de prática, que existe coisas que são agradáveis aos olhos de Deus. E aquelas coisas que são agradáveis aos olhos de Deus, nós precisamos seguir. A Bíblia também fala que nem tudo é lícito, nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém se nós somos livres? Porque nós somos livres para adorar, nós não somos livres para pecar. Você está entendendo? Quando a Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, está dizendo o seguinte: nós somos pessoas diferenciadas do mundo. Por quê? Porque o mundo vai olhar para a gente e vai querer ver em nós a imagem e a semelhança de Deus, não fisicamente, mas pela nossa postura, pelo nosso semblante, pelo que sai da nossa boca, pelo aquilo que nós estamos vivendo e conseguindo passar para as pessoas. Guarda isso no teu coração, fala para quem está do teu lado: você vale muito mais do que as coisas. Quantas e quantas vezes a gente vê pais espancando seus filhos porque quebrou um prato? Dá vontade de quebrar outro na cabeça dele? Dá vontade, mas as coisas valem menos do que eles, né? Tem hora que eles que quebram uma coisa de casa e falam assim: rapaz, misericórdia, que vontade de tacar isso na cabeça dele. Mas não é assim. Então, as coisas valem muito menos do que as pessoas. Não perca relacionamento por causa de coisas. Tem gente perdendo relacionamento por causa de política. Tem gente perdendo relacionamento por causa de programa de televisão, por causa de Fazenda, por causa de Big Brother. Rapaz, pelo amor de Deus, faz isso não. As coisas valem muito menos do que as pessoas. As pessoas, ela tem uma importância, um grau de importância para Deus, que Ele deu seu próprio Filho unigênito por amor às pessoas. Então que a gente viva essa visão de reino e que a gente comece em nome de Jesus e olhar para o próximo de uma forma diferenciada. Que a gente comece a olhar para as pessoas de uma forma diferenciada. A humanidade, ela se perdeu de tal maneira que ela virou uma humanidade preconceituosa, racista. Por quê? Porque em algum momento ela se desvinculou da videira. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus ama o negro, ama o branco, ama o loiro, ama o amarelo. Jesus ama o travesti, o sapatão, o gay. Jesus ama todo mundo. Você está entendendo isso? Jesus ama o traficante. Jesus ama todo mundo. Jesus não compactua com o erro. Jesus não compactua com o pecado. Jesus não endossa o pecado. Jesus não dá um carimbaço lá dizendo: sou contigo, pecador, vai lá. Não! Jesus não faz nada disso. Mas Jesus, ele é o próprio amor. E ele ama essas pessoas. Então, em nome de Jesus, se você hoje entrou aqui nessa live, ou vai ver essa mensagem depois no YouTube,
e você é um crente que ainda não tinha despertado na sua visão, essa visão de reino, eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida, que essa visão venha eclodir dentro do teu peito, e que ela venha se ramificar pelas tuas atitudes em nome de Jesus, e que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, e que você passe a amar mais as pessoas, e que você ame as pessoas de tal forma que você vai fazer um sacrifício por elas, de muitas vezes sair do seu conforto, de muitas vezes enfrentar até alguma situação que outras pessoas podem não compreender, mas que você alcança as pessoas. Deixa eu só te ensinar uma coisa aqui, preste atenção. Muita gente diz, eu tenho que ser igual fulano para poder alcançar fulano. Não, Jesus não é pecador para alcançar pecador. Você está entendendo isso? Jesus não é pecador para alcançar pecador. Jesus não fazia coisa errada para alcançar quem estava fazendo coisa errada. Jesus é a vida, Jesus é a luz, Jesus é a esperança. Jesus tinha uma palavra séria, dura, mas de conforto, de libertação. Jesus confrontava, sim, confrontava, mas Jesus amava. E quando você confronta com amor, as muralhas caem por terra. Quando você confronta com amor, não tem demônio que consiga impedir de você alcançar alguém. Então faça tudo com amor, faça tudo com amor, amor pela palavra, amor por Jesus, amor pelo Deus, amor pelas pessoas. Entenda, não precisa você se igualar ao pecador para você alcançar o pecador, não precisa. O pecador, ele está doido para ser liberto. O pecador, quantas e quantas vezes a pessoa está no meio da farra lá, da bagunça, como eu já estive em lugares que quando eu estava lá no meio daquilo lá, eu olhava assim, eu fechava os olhos, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aonde eu cheguei? Isso também é com todos aqueles que conhecem a palavra, mas que hoje estão desviados. Então, não precisa você sufocar ninguém. Ninguém gosta de ser sufocado, mas você precisa o tempo todo lembrar aquela pessoa que ele é um escolhido, que ela é uma escolhida. Então não desista. Tem pessoas que o time está lá, igual o Botafogo, lá descendo de novo, não sei quantas vezes na segunda divisão, vai descer esse ano de novo. Tomara que não, né? Mas tudo indica que vai descer. Mas os torcedores estão lá, brigando, torcendo, por quê? Porque estão acreditando, né? O Flamengo acha que vai ser campeão em 2021, só acha. Então os torcedores estão lá, vai ser nada. Mas estão lá, deixa eles acreditar, deixa sonhar, né? Deixa sonhar não custa nada, não é isso? Mas estão acreditando. Então tem pessoas que estão acreditando mais num time de futebol, num clube de futebol, do que acreditando que o filho vai ser liberto, de que acreditando que o irmão vai ser liberto, do que acreditando que fulano, beltrano, ciclano vai ser liberto. E aí desiste da pessoa, desiste de orar, desiste de evangelizar, desiste de lembrar quem ela é, desiste de um montão de coisa. E eu estou te chamando hoje, vem para cá, levanta, chega pertinho de mim, não desista de pessoas. Tem gente que fala assim, o meu animal é melhor do que a pessoa. Isso aí é uma bobeira. Pessoas são pessoas. Animais são animais. Por mais que sejam bonitinhos, fofinhos, que você goste, que você ame, mas são animais. Então pessoas são pessoas. Foi por pessoas que Deus entregou o seu único filho. Foi por pessoas que Jesus se entregou à morte. Foi por pessoas. E entenda, a gente também não merecia, mas ele se entregou pelo aquele Jair lá, velha criatura, pelo aquele fulano lá, velha criatura. E será que hoje a gente merece? Mas pela misericórdia de Deus, nós cremos que sim. Amém? Então, em nome de Jesus, ame as pessoas. É claro que existem algumas pessoas que a gente deve só orar, não trazer para perto, porque são pessoas que estão tão feridas,
Então, são pessoas que têm tantos problemas que, se a gente botar dentro de casa, aqueles problemas vêm atrás da gente e alcança aqueles que estão mais fracos dentro da nossa casa, tá? Fica esperto nisso. Fica esperto nisso. Amar não é botar dentro de casa. Entendeu? Existem pessoas que Deus vai direcionar, bota dentro da tua casa. Existem pessoas que Deus vai falar, não coloque, mas arrume algum lugar para ficar, ajude, dê assistência, faça o que você puder, só não coloque perto de você, porque muitas vezes essas pessoas são usadas de uma tal forma que dentro delas tem uma criptonita, e que essa criptonita tira a nossa força. Por quê? Falam coisas que a gente gosta, nos convida para situações que a gente gosta, e quando a gente vê, a gente acaba sendo envolvido por aquilo. Porque tem hora que nós estamos carentes, tem hora que nós estamos querendo um ombro amigo, e infelizmente, muitas vezes dentro da nossa própria casa, tem hora que a gente não consegue isso, né? Então, é preciso que a gente vigie e não seja guiado pelas nossas emoções, mas seja guiado pelo Espírito de Deus. Eu aprendi uma coisa, aquele que é racional, ele domina o que é emocional, porque o emocional, ele toma decisões no calor da emoção, e aí sai enfiando os pés pelas mãos. Mas o racional não, o racional ele pensa, ele elabora, ele arquiteta o que vai fazer, então ele toma decisões racionais, ok? Agora, se você está em Cristo, as suas decisões vão ser direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. E não tem coisa melhor de que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus, guarda ela no teu coração e lembre-se, em nome de Jesus, as pessoas valem muito mais do que as coisas. Eu acredito nisso e creio que a partir de hoje, se você não pensava dessa forma, você vai começar a ver o reino de uma forma diferente. O reino não está dentro de quatro paredes. Uma igreja que vive dentro de quatro paredes, olhando para o seu próprio umbigo e arquitetando cada dia mais a sua estrutura física, organizacional, administrativa, eclesiástica, e não tem uma visão para fora de evangelismo, de alcançar vidas, de ir atrás de pessoas, de ser canal para essas pessoas, ela está fazendo uma obra terrena. Então, em nome de Jesus, o Senhor te chamou como um homem dos céus, uma mulher dos céus que está nessa terra como forasteiros. Isso diz a Bíblia. Então, como forasteiros quer dizer que nós não pertencemos a esse mundo, mas pertencemos a um mundo espiritual. A nossa genética, ela tem a genética, o DNA de Deus. Então não permita que nada desse mundo mude essa genética na sua vida. Eu quero fazer uma oração por você agora. Quero muito que você colocasse a mão no teu coração. Quero que também você entenda, não se sinta culpada, não se sinta culpado, não se sinta entristecido porque você não estava tendo uma visão de reino, nada disso. Amém? Só vive o novo daqui para frente. Faça a obra. E a obra é para pessoas. A obra não é para estruturas. A estrutura precisa ser feita. Claro que precisa ser feita. Ela só não precisa ser acariciada o tempo todo. E tem um monte de gente aí acariciando a estrutura, acariciando o granito da igreja, acariciando o púlpito. Não faça isso não. Faça a obra, deixa a igreja linda, bonita, mas aí o templo, igreja não, desculpa, o templo, deixa o templo lindo, mas deixa ele quietinho lá depois que estiver lindo e vá olhar para aqueles que precisam de fato conhecer a palavra de Deus, e você é um agente dos céus nessa terra para alcançar muita vida em nome de Jesus.